Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Aqui quem fala com os amados irmãos é o pastor Valdir. E mais uma vez nós iremos meditar na palavra. Estaremos por alguns momentos conversando com Deus e meditando naquilo que nos foi dado a falar e juntos vamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Vamos iniciar orando, para então nós podermos fazer uso da palavra. Senhor meu Deus, mais uma vez nós estamos na tua presença para te louvar, para te engrandecer e te exaltar, adorando-te, ó Deus, na beleza da tua santidade, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, pelas suas grandezas, por ter o Senhor nos guardado e nos sustentado até o presente momento. Que o Espírito Santo do Senhor fale ao meu e ao nosso coração. E nós possamos viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Espírito Santo, fala comigo nesta manhã. Fala conosco acerca da tua vontade, ó Pai, para que possamos viver uma vida de vitória, de bênçãos, de conquistas. E que o Espírito Santo nos direcione em todo o tempo. Amém? Nós estamos vivendo o tema do ano, um tema permanente, né? Construindo sonhos. E o propósito do mês, o novo de Deus. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. E já está surgindo, vocês não perceberam? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermos. E o tema de hoje é quem o conhece recebe a novidade do Espírito. João, capítulo 14, verso 17. Vamos à leitura deste tema. João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia, Jesus. Aqui, meus queridos irmãos, neste texto, no âmbito geral, nós vemos Jesus em um dado momento, lá no versículo 1, conversando com os seus discípulos, quando ele dizia: não se preocupem, creiam em Deus, creiam também em mim. E ele dizia que na casa do Pai, ele não ia preparar moradas na casa do Pai. Mas ele disse aos seus discípulos que a morada já está preparada. Porque se não fosse assim, ele diria que iria preparar lugar. E ele começa a conversar com os discípulos acerca da sua partida, quando ele pagaria o alto preço pelas nossas vidas. Ali ele era Jesus, o Filho do Homem. E como Filho do Homem, ele estava sujeito a dores, a enfermar, estava sujeito a irar-se, estava sujeito às mesmas intempéries que nós. Então ele estava conversando com seus discípulos e dizendo a eles que ele teria que partir, porque o novo de Deus tinha que chegar. E o novo de Deus não era outro senão o prometido, que já estava conosco.
É importante nós meditarmos na palavra e entendermos. O mundo chama o Espírito Santo de uma força. O mundo chama o Espírito Santo de uma energia, um poder. Mas a nossa Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa que tem as mesmas emoções que nós. A Bíblia nos fala que, num dado momento, que ele intercede por Deus, a Deus por nós, com gemidos inexprimíveis, com gemidos inexplicáveis. Isso nos dá a compreensão de que o Espírito Santo ele não é uma força, e sim uma pessoa. Quando Jesus disse que, no versículo 16, que ele subiria para o Pai, e rogaria a ele que enviasse um outro Consolador para que ficasse conosco para sempre. Isto não quer dizer que o Espírito Santo estava ausente, ou que ele estava lá no céu a milhões de quilômetros-luz, mas o Espírito Santo, ele estava com Cristo e com Deus na criação. A Bíblia nos diz lá no livro de Gênesis que no princípio a terra era sem forma e vazia. E lá, naquele momento, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, ou seja, o Espírito Santo sempre esteve presente. O Espírito Santo sempre foi uma pessoa que habitou no conosco, embora ele se manifestasse em poucas pessoas, como por exemplo, se manifestou a Samuel quando ele ungiu a Davi lá no capítulo 16, quando falou com ele acerca de Saul, que o havia rejeitado, quando Sansão se levantou e destruiu milhares de pessoas em um só dia. Ou seja, o Espírito Santo é o mesmo que se apoderou de Davi, no capítulo 16 e no verso 16. Mas o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos aqui no versículo 17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Porque não vem, mas eu e você, meus queridos, a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, nós abrimos o nosso coração e demos vazão para que o Espírito Santo nos enchesse. E talvez alguém me pergunte, mas pastor, qual é o trabalho do Espírito Santo? Qual é a necessidade de termos o Espírito Santo? Uma coisa eu digo aos queridos irmãos, nós recebemos, quando aceitamos a Jesus, o selo do Espírito Santo. Nós recebemos uma marca. Futuramente, como nos diz a palavra, a besta vai deixar uma marca visível, palpável sobre a vida daqueles que o aceitarem, que o receberem como rei. Assim como eles receberão essa marca. O cristão ele tem um selo que nos diferencia do mundo.
Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o selo da promessa, que nos diferencia das pessoas. E o homem cheio do Espírito Santo, ele é diferente. O homem cheio do Espírito Santo, ele irradia luz. Suas palavras, elas fazem a diferença na vida daquelas que a ouvem, porque receberam o selo do Espírito Santo. Porque são diferentes. Quando nós aceitamos e nos entregamos a Jesus, nós passamos por uma limpeza interior de caráter, uma limpeza interior na nossa maneira de ser, de agir, de falar. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos este selo. E quando nós começamos a nos aprofundar, nós podemos ser batizados com o Espírito Santo. Podemos receber a plenitude do Espírito Santo, a plenitude da graça do Senhor na nossa vida. E quando nós recebemos a plenitude, nós nos tornamos então instrumentos nas mãos do Senhor. Aleluia, Jesus. E como instrumentos na mão do Senhor, eu queria dizer aos amados irmãos que, como instrumentos na mão do Senhor, nós passamos a fazer, como o próprio Jesus disse, como o próprio Senhor falou aos seus discípulos: vós farão obras, grandes obras. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 13 e 14, ele diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o Senhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Amém? Então, nós recebemos do Espírito Santo, nós recebemos um selo. E quando nós começamos a nos aprofundar nesse chamado, nesse conhecimento, a Bíblia nos fala em Oséias que é para nós conhecermos e prosseguirmos a conhecer a Deus. Então, quando ele fala aqui no versículo 17, Jesus conversando com seus discípulos, e ele comenta com os discípulos. Antes da partida, ele fala que iria para Deus. Posteriormente, ele fala para os discípulos irem para Jerusalém. E talvez alguém me pergunte: pastor, mas por que em Jerusalém? Porque Jerusalém era a terra da promessa. Jerusalém era a terra da manifestação da glória. Jerusalém era o local onde Daniel se dobrava e se voltava para Jerusalém para orar 3 vezes ao dia, porque Jerusalém era onde estava o templo da manifestação da glória de Deus. Então Jesus disse aos discípulos primeiro ele disse para voltar para Jerusalém. Lá no livro de Atos ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos.
do poder de Deus. Irmãos, uma coisa é vestir, outra coisa é revestir. Quando você veste uma coisa, você cobre o seu corpo. Quando você reveste, você dobra a cobertura. O que Jesus disse aos seus discípulos era isto, para que eles fossem para Jerusalém, para serem revestidos do poder de Deus. Ou seja, os discípulos já tinham o selo, já tinham o conhecimento, já andavam com Jesus. Mas Jesus estava prestes a partir. E ele havia escolhido discípulos. E o que significa ser discípulo? Ser discípulo é ser aluno, é estar aprendendo para posteriormente ensinar. E para ensinar nós precisamos ter conhecimento. Precisamos dominar o que fazemos. Então, quando ele disse para eles irem para lá, porque eles já tinham conhecimento, alguns já tinham passado provas absurdas, já tinham visto Jesus passando por todo tipo de prova. Porque o crente, ele é como ouro provado no fogo. Nos diz uma história sobre um ourives que ele estava a purificar o ouro. E veio uma pessoa leiga no assunto e lhe pergunta: como é que você sabe, ou quando é que você sabe que o metal ou o ouro ele já está pronto? E o ourives ele disse: quando a tua face está refletida no metal. Então, a prova, ela produz isto, meus queridos. Ela nos transforma a tal ponto que as impurezas começam a desaparecer, até chegar o momento em que as pessoas olham para nós e não veem mais aquele velho Valdir, aquele velho José, aquele velho João, aquela velha Maria, mas olham para nós e contemplam a glória de Deus na nossa vida e contemplam a presença de Deus de uma forma marcante atuando nas nossas vidas. Então, quando Jesus ele disse aos discípulos para ficarem em Jerusalém, é porque lá era lugar da manifestação da glória. E eu convido os amados irmãos, Jerusalém hoje é a presença de Deus. E a presença de Deus é onde há um homem e uma mulher buscando, se entregando, se colocando na brecha. A presença de Deus é na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, no trânsito, onde nós estivermos, até mesmo na prova. Se nós estivermos na presença de Deus, ali é Jerusalém. Eu vou contar algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tive um problema sério de alimentação numa empresa que eu trabalhei e fui acometido de uma virose muito forte que eu fiquei 15 dias com muitas dores de cabeça, vômito. Passei muito mal. Emagreci 7 quilos em 15 dias. E fui levado ao hospital. Fiquei internado por 2 dias. Na primeira noite que eu estive lá, na madrugada, Deus me pegou pelas mãos e me levou num abismo profundo. E ali eu comecei a voar com Deus. Ele pegou-me pelas mãos, eu saí voando no abismo. E no abismo eu comecei a ver
todo tipo de flores, uma natureza exuberante. E ali Deus, para me acalmar, para me tranquilizar, ele me disse que ele tem poder e ele faz com que flores e frutos nasçam até mesmo no abismo. Então, meus queridos, às vezes a nossa prova, a nossa luta é para nós crescermos, é para nós desenvolvermos a nossa vida espiritual. É para nós vivermos uma vida diferenciada. Em uma outra visão, Deus me levava a um lugar onde eu estava sendo metralhado. Metralhado mesmo, fisicamente. E Deus me levava a voar naquele galpão. Muita gente atirando em mim e eu glorificando ao nome do Senhor. E não fui atingido por sequer uma bala. Porque Deus estava me mostrando que Ele estava comigo. Que Ele é Senhor sobre a minha vida. Quando eu e você conhecemos a Jesus, nós recebemos este espírito de paz, de harmonia, o espírito que nos usa com autoridade, que nos dá poder, que nos dá sabedoria para vencermos as nossas guerras, as nossas batalhas. Esse espírito que, como diz a palavra, o espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o veem e nem o conhecem. Ou seja, o Espírito Santo ele está disponível para usar a tua vida, para usar a minha, nossa vida. O mundo não pode receber porque não consegue vê-lo. Porque para vê-lo precisa conhecer primeiro a Jesus. Precisa se entregar primeiro a Jesus. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas pastor, como é que você vê, como é que você ouve a voz de Deus? Como é que você vê sonhos espirituais? Como é que você passa por isto? Mas nós lemos no versículo anterior, Jesus iria para o Senhor e rogaria ao Pai o outro consolador que estaria conosco todo o tempo, todos os dias, até a consumação dos séculos. E é isto que nos faz vencer, é isto que nos faz vencedor lá no livro de Atos. A Bíblia nos fala sobre dois homens, Paulo e Silas, que foram presos, foram açoitados, presos e estavam se preparando para morrer. Ou seja, as pessoas, os poderes, estavam aliados e alinhados para destruir aqueles pregadores. Mas aquele que conhece, aquele que está revestido do poder de Deus, no momento de luta, no momento de prova, Paulo e Silas estavam acorrentados e já condenados praticamente à morte. O que fazer, meu querido, quando tudo parece perdido? O que fazer, minha querida, quando não há saída? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando tudo parece perdido, a melhor oração é orar, é o amar. A melhor oração é adorar. Silas olha para Paulo e com certeza ele pergunta: o que fazer? E Silas fala: vamos adorar. E Paulo fala: vamos adorar, vamos glorificar. E a Bíblia nos diz que o Deus
Ele habita no meio do louvor. A Bíblia nos diz que eles começaram em meio aos açoites, em meio às dores, à condenação. Paulo e Silas começaram a adorar, a glorificar, a exaltar o nome do Senhor. E as cadeias, ou seja, as correntes, começaram a se soltar, começaram a se quebrar, porque o poder do louvor, ele quebra cadeias, ele quebra correntes. Houve um terremoto muito grande. E eles foram salvos, e com eles o soldado que os guardava e toda a sua família. Conhecer a Deus move os céus. Conhecer a Jesus abre uma lacuna, um espaço para o Espírito Santo que o mundo não conhece agir através das nossas vidas. Deus nos escolheu para, segundo nos diz Marcos 16, fazer a diferença, para sermos seguidos pelos sinais. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos, pegarão serpentes, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. É a promessa de Deus para a nossa vida. Então, nesta manhã, eu convido a você que já conhece a Jesus, ficar aí em Jerusalém, ou seja, fica na presença de Deus, porque Ele está fazendo uma coisa nova, algo novo na minha, na tua vida. Fica aí em Jerusalém, até que do alto sejais revestido deste poder. O selo da promessa já está em você, já está em nós. Agora deixemos que o Espírito Santo nos revista, nos fortaleça e nos use com autoridade, com graça e com poder. Os discípulos estavam ali quando naquele dia, lá no livro de Atos, no capítulo 2, houve um grande mover, um grande reboliço, como dizem os mais agitados. E viu-se como um fogo, um vento veemente e um fogo abrasador, e novas línguas começaram a falar. Ouviu-se línguas repartidas e eles falavam em um idioma que eles não conheciam, porque conheceram a Jesus, foram selados e permaneceram na presença de Deus. É o convite nesta manhã. Fiquemos na presença de Deus, até que lá do alto nós sejamos revestidos deste poder, desta unção e desta graça, e possamos ser expoente neste mundo, e possamos ser luz para clarear, para iluminar as trevas. Você e eu somos vasos de honra nas mãos do Senhor. Amém? Senhor meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta manhã, pela oportunidade de poder te adorar através da palavra, de poder te adorar através da leitura da palavra. Eu coloco a minha vida nesse dia nas tuas mãos, a vida da tua igreja, a vida do teu povo, e te peço, Senhor, dai-nos um dia repleto das mais ricas bênçãos e vitórias, um dia onde o Espírito Santo utilize-se da nossa vida, fazendo
teu querer, fazendo a tua vontade, arrebatando vidas da mão do inimigo, curando os enfermos, trazendo graça, trazendo paz, trazendo harmonia. Toca, Senhor, em nós e manifesta a tua glória. Manifesta, Senhor, o teu poder, eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, venha agindo, venha operando e dando vitória, para que o teu nome seja exaltado, seja glorificado em nossas vidas hoje e para todo sempre. Que Deus esteja contigo, que Deus esteja conosco e nos direcione em toda a nossa maneira de ser, de agir e de pensar. Em nome de Jesus, para a sua glória. Amém.